Instagram para compartilharmos com os nossos queridos amigos a palestra com a nossa conferencista Alcídia Batista, que tem um tema, porque estamos realmente no mês que reverenciamos aquelas pessoas as quais, por um motivo ou outro, tentam fugir da vida, e trazemos aqui um tema muito estudado: o suicídio, o luto dos sobreviventes. Com esse tema, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? O fone não está funcionando. Então, pessoal, queremos convidar a todos a participar do nosso trabalho dessa noite e esse negócio de rede social ficou para outras pessoas, para mim não. Tá ok, né? Então aqui, deixa eu ver aqui onde é que eu vou solicitar a entrada de Alcídia. Ah, sim. Alcídia está pelo Gé, né? Alcídia. Alô, boa noite, Chico. Não me avisaram que você estava pelo Gé e eu aqui. Eu ia entrar pelo meu, né? Mas aí Alice disse, entre pelo Gé, tia. Eu procurando o seu nomezinho aqui, querida, mas tudo bem, né? Então vamos ao trabalho, né? Alcídia Batista, para alguns que não conhecem ainda, é a nossa mais antiga conferencista do Grupo Espírita Renascer, e eu gosto de chamar ela de Narcisa, relembrando aquela se fosse. Se fosse. Aquela Narcisa nosso lá, estou muito lisonjeada, porque não chego nem aos pés de Narcisa. Tá certo? Então, uma boa noite a todos, né, Chico? Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Tá cortando o seu som? Cortou um pouquinho aqui. Para você, está cortando a minha voz? Tá. Tá? Estou vendo sua voz cortada. Pois é, Alcídia. Então, o luto dos sobreviventes. Você fique à vontade suicídio, o luto dos... suicídio, o luto dos sobreviventes. Fique à vontade para nos abrilhantar com a sua dissertação, que os bons espíritos possam lhe iluminar. E para a prece inicial, pedimos apenas e é muito, a proteção do Divino Amigo Jesus, dos bons espíritos, do mentor espiritual, do Renascer, do Semel
para que possa iluminar a mente e o coração da nossa irmã conferencista e que todos façam ótimas reflexões do tema exposto na noite de hoje. Assim seja. Assim seja, Chico. Então, renovar as nossas boas-vindas a todo mundo, dizer que é uma grata satisfação. Chico está aqui representando o Grupo Espírita Semel, né, que é lá da cidade, né, de Água Nova, né, Chico? Sempre é uma grata satisfação fazer esse intercâmbio entre o Renascer e a turma do Semel. Oh. A proposta que nos foi enviada, estou vendo aí, né, o slogan, a proposta que nos foi enviada foi do Setembro Amarelo. Então, como eu fui agraciada para assistir os 31 webinários sobre o projeto Prefiro Viver, que era todo sobre suicídio, para depois formar multiplicadores, mas a pandemia veio e redimensionou na FEB esse grande projeto. E nós pensamos em como muitas pessoas já tinham falado sobre o suicida no mundo espiritual, sobre as consequências, causas. Nós pensamos em falar sobre o luto dos sobreviventes. Sobreviventes aqui, deixando para vocês que não é só a pessoa que tentou suicídio e não conseguiu, né? O contento tentou, não. Nós estamos falando dos sobreviventes, da família, dos amigos, do pessoal que ficou depois que aquela pessoa partiu pelas portas ilusórias do suicídio. É importante também dizer que quem sobreviveu ao suicídio, mas quem sobreviveu ao suicídio terá um tratamento muito mais diferenciado do que os sobreviventes, né? As pessoas que ficaram como protagonistas daquele ato. Antes da gente falar sobre o luto mesmo, né, dos sobreviventes, porque o luto já é por si só um fenômeno multidimensionado, a gente vai só dar umas pinceladas no que seria o luto, por quê? Porque, Chico, num planeta de provas e expiações como o nosso, a morte ela ainda é vista como algo doloroso, né? Como algo, como um processo de separação assim brusca, né? Algo que fosse separar definitivamente. E nós, como somos reencarnacionistas, acreditamos na imortalidade da alma, a gente tem uma visão diferente da morte. Então nós vamos assim pincelando rapidamente sobre o luto para depois aprofundar no luto dos sobreviventes, né? Que foram os protagonistas, que algum ente querido, algum parente, irmão, amigo, companheiro de trabalho passou por essas portas, que esse fenômeno ainda é muito mais sofrido, se a gente quiser considerar a palavra, né? Porque assim, Alcídia, só aproveitando um adendo, só para cumprimentar Robson, Renato, Maria Vera Lúcia, Adriano Santos, que estão entrando agora, e dizer que a morte, essa morte pelo suicídio, ou seja, essa porta falsa do suicídio, ela traz esse luto que você está falando, é porque ela não mata apenas aquele corpo daquele que tentou fugir da vida, mas são muitas as mortes que acontecem em torno desse, né? Morte de esperanças, de projetos, de muitos outros, né? Muitas, né? Nós vamos ver aqui, ó. Por exemplo, nós começamos com uma frase do irmão X, porque nessa frase dá tipo aquele acolhimento, né? Busco-te os ouvidos pelas portas do coração. Irmão X diz isso através de uma psicografia de Chico, a nos mostrar como nós sentimos, né? Diante do fenômeno da morte, de ouvir, de abrir as portas dos nossos corações, abrir os nossos ouvidos para ouvir os desabafos das pessoas, né? Aí nós pensamos assim, como nós nos sentimos diante da morte? É um questionamento da nossa morte, da morte dos outros. É algo que a gente sempre pensa assim,
meu vizinho vai morrer, meu companheiro de trabalho morreu, meu pai, minha mãe ou meu irmão. Nós nunca nos questionamos, e a minha vez? E quando for eu que terei que partir, né? Porque nós não somos eternos. Lá na frente a gente vai ver o ciclo da vida. Nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e perecer, que é o corpo físico. Como nós somos reencarnacionistas, vocês vão ver, a gente ainda acrescenta o ciclo da vida, o renascimento, né? Que para nós espíritas é a reencarnação. Então, como nós nos sentimos diante da morte? Antigamente, lá para o final dos séculos, porque a morte ela era vista de outra forma, culturalmente nós sabemos como é que isso se processa. Nós vemos que desde o fim do século passado, a morte se deu principalmente com a morte medicalizada. A morte medicalizada quer dizer assim, que hoje em dia a medicina ela evoluiu muito com instrumentos tecnológicos para aumentar a qualidade de vida. A gente sabe disso, né? Tem doenças aí incríveis. Incríveis que eu quero dizer no sentido de acabar com o sistema imunológico, mas a tecnologia de ponta está aí para que se a pessoa não sobreviva, mas pelo menos tenha uma qualidade de vida melhor. De 6 meses passa 6 anos e por aí vai. Né? Então, isso seria a morte medicalizada. Mas nós temos uma única certeza. Qual seria a nossa única certeza? Que todos nós um dia teremos que partir. Voltar para a nossa verdadeira pátria espiritual, de onde nós viemos. Essa certeza da morte nos diz que, além do túmulo, parafraseando Parnaso de Além Túmulo, né? O espírito canta, dança, ama, estuda, né? Nesse reino aí de glória, de paz e de amor que Jesus nos deixou tão bem. Então, a única certeza é que nós vamos cantar o hino de imortalidade em outras terras. Nós temos certeza disso. Mas essa certeza é de que o nosso corpo físico vai para o cemitério. E o nosso espírito não. Nosso espírito vai voltar para casa, nosso espírito vai para o mundo espiritual. Vai aí depender de como nós encaramos ou não o desapego, que é o que nós vamos tratar aqui no... Então, diante da morte, qual o desespero que nós lidamos diante da morte? O desespero para lidar com a morte começa pela nossa família. O apego incrível que nós temos aos nossos entes queridos. Ao pai, à mãe, ao cônjuge, né? Ao companheiro, ao irmão, aos filhos e por aí vai. Esse desapego é necessário porque a gente tem que amar libertando. Mas esse processo ele é lento. Mas nós temos um desespero para lidar com isso. Nos arraiais espiritistas, Chico, você sabe que isso não é diferente, né? Nós conhecemos companheiros que cantam a imortalidade através da psicografia, da vidência, da psicofonia, mas nós sabemos que tem medo da morte e se desespera quando um ente querido está próximo ou com as mortes trágicas. Depois nós vamos para o desespero dos profissionais. Nós sabemos que os profissionais nem sempre são qualificados para lidar com a morte. E os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, são aqueles que mais lidam. Os médicos legistas, o pessoal da funerária, né? Que é bacana a gente ver isso, mas tem uns que não têm nenhum respeito por quem parte. E nós vamos para a sociedade como em geral, porque esse desespero se exterioriza, né? Vai além do que a gente possa imaginar. Aí nós chegamos ao dia de finados, que é aquele dia, o dia, né, de 2 de novembro, né, o dia dos finados, onde todo mundo, 2 de novembro, né, onde reverencia os seus mortos. É só um dia, não tem problema, mas nossos mortos, nossos entes queridos, é para ser lembrado todos os dias. Por que mausoléus? Né? Por que finados? Porque finam-se do verme ao homem, né? O perecimento. E mausoléus por causa do rei Mausolo, né? Que criou, fora o Taj Mahal, porque o Taj Mahal é o maior túmulo, né, da Índia e do mundo, o Taj Mahal. Mas o nome mausoléu deve a Mausolo, por isso que a gente chama os mausoléus, os túmulos, né?
por causa da sua amada Artemísia, que ele mandou fazer um túmulo enorme para ela, perdendo, claro, para o Taj Mahal, mas a história de Mausolo é por isso que nós não vamos nos deter muito. Nós vivemos sem pensar que vamos morrer. Por que nós vivemos sem pensar que vamos morrer? Porque nós achamos que o nosso corpo físico é único. Nós temos aqui, nos webinários, vários livros, e uma das psicólogas usou muito o livro de Maldonado, que eu vou explicar aqui para vocês depois, lá no final da bibliografia. E Maldonado diz assim, olha, dá-se conta de nossa finitude e da inevitabilidade, que é a morte. É como muitas vezes encarar o sol, que nós não conseguimos olhar de frente por muito tempo. Realmente, para olhar para o sol, a gente cega. É preciso a gente olhar para o sol, estar protegido com óculos, com chapéu. Os raios solares são muito fortes. E o autor fala justamente disso. Dar-se conta dessa finitude. E quando a gente se dá conta disso, é possível encarar o sol com proteção. Do mesmo jeito, é o fenômeno do morrer. Então, veja só. O que dizer para alguém quando perde um ente querido? Vocês nunca se depararam assim num velório que você não sabe nem o que falar? O que falar num momento desse? Emmanuel, ele tem uma prece que eu acho belíssima, que é justamente antes que partiram. Eu vou só ler um trechinho aqui, porque ela é enorme, mas veja o início dela. É assim, ó. É possível que nenhum sofrimento na terra seja comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração, enregelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Vê a névoa da morte estampar-se, inevitável na fisionomia daqueles que amamos, e cerrar-lhes os seus olhos naquele adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Aí a prece é enorme. Aí ele diz assim, diga-se aquelas mães que já apertaram no peito, diga aquele marido que já apertou a sua esposa. Aí a prece é belíssima, vocês depois procurem aí antes que partiram, porque ela é bela. Então, o que dizer? Às vezes nós não sabemos o que dizemos porque nós não somos preparados para a morte. Não existem bancos acadêmicos que preparem a gente para a morte. Os bancos religiosos, inclusive nós vamos falar lá na frente da doutrina espírita, né? Como ela nos prepara para vencer. Lá na frente a gente vai falar dela, do que a casa espírita pode ofertar, por isso que eu nem vou adiantar aqui. Mas é o que nós queremos dizer aqui. Às vezes as palavras é pobre para a gente expressar, porque só sabe quem já sentiu na pele a dor de perder um ente querido. Então, o luto seria esse resgate da nossa empatia. Um dia, se colocar no lugar do outro. E um dia nós vamos estar lá, no local do outro. Porque nós temos uma família imensa. E Maldonado continua assim, ó. O luto é uma reação normal e esperada pela perda que eles amamos e tem uma importância muito grande no nosso viver. É um processo de enfrentamento da perda e da reorganização do enlutado que implica numa transformação de relação com a pessoa que se vai e com a possibilidade de nós continuar vivendo, não apenas sobrevivendo sem a perda daquela pessoa. Quais os avanços no campo do luto? Nesses webinários que nós assistimos, muitos autores, psicólogos renomados, psicoterapeutas, psiquiatras, as palestras eram belíssimas e eles diziam que existem muitas pesquisas a respeito do luto. Que era preciso a gente conhecer um pouco, sem querer se aprofundar muito, mas compreender os processos que envolvem o luto e sabermos, assim, como a gente poderia avaliar e fazer uma intervenção se os nossos familiares ou nós mesmos estaremos precisando ou não de uma ajuda profissional, de um profissional de saúde mental. E diferenciar o que é luto normal, o que é luto patológico. Embora todos eles são unânimes de dizer que o luto ele é um processo multidimensional. Multidimensional por quê? Porque ele é individual, ele é sistêmico, ele é cultural, ele é histórico,
ele é físico e ele é espiritual. Nós não vamos entrar aqui em cada dimensão dessa, porque o nosso objetivo é entrar no luto dos sobreviventes ao suicídio, tá certo? Então, para os autores, nenhum pressuposto. Só assim, alguns fatos bem interessantes que havia no passado, porque sempre foi muito discriminado quem cometia o suicídio, né? Nós sabemos o sofrimento que tem esses espíritos ao adentrar o plano espiritual. Imagine, você já se sente o pior dos piores porque você achava que ia se matar e acabar seu sofrimento, aí já, ao despertar vivo no plano espiritual, já é um choque. E quando você saber que não está tendo apoio, até as próprias igrejas fechavam as portas para não receber, né, o corpo daqueles que tiravam a própria vida. Acho que está havendo Já é um estigma, né, Chico? Um tabu. Que nós, isso, nós vamos já debater isso mais você aqui, sobre a questão do estigma, né? Que está no suicida. Então, os pressupostos básicos é que nenhuma teoria é possível para explicar, porque é um processo multidimensionado e é uma experiência única. Cada um vivencia o luto ao seu modo. Por quê? Porque nós somos seres únicos. Nós administramos as nossas dores de maneira diferente. Uma dor para Chico, às vezes é uma tempestade. Para mim, não é nada. Aquela mesma provação bate na porta dele, bate na minha, e eu administro tranquilamente. E para Chico, aquela mesma coisa foi enorme. Só um fato que aconteceu no passado, que eu conheci na comunidade que a gente morava, lá na Paraíba. O cara tirou a vida da namorada e suicidou-se em seguida. Esse luto da família dele, como foi dolorosa, porque o corpo da moça só tinha um caminhão nessa região todinha, aí foi o caixão em cima do caminhão e o corpo dele dentro do caixão, amarrado por baixo. Chico, sua voz está cortando. Eu não estou ouvindo direito. Diga aí, que cortou um pouco. Aí você disse que era um caminhão, aí eu não ouvi. Era um caminhão, o corpo ia em cima? O corpo dela ia em cima e o dele, o caixão amarrado por baixo do caminhão, assim, no morcego, como a gente chama. Isso. A discriminação que havia, né? Pelo ato insano que ele havia cometido, né? Isso, né? Assassinato e suicídio. Seguido suicídio. É isso? Então, ele diz aqui que é um fenômeno comum, ou seja, você, Chico, teve amigos, parentes, companheiros, eu também, a maioria das pessoas, né, que estão nos ouvindo, já tiveram alguém que passou por uma experiência como essa aí, que é dolorosa, tá certo? Então, os pressupostos básicos começam a dizer assim, que ao sentir essas coisas, geralmente a pessoa se tranca, não pode falar, o tabu é grande, como o Chico disse, devido a fatores religiosos, vocês lembram lá dos fenômenos multidimensionados, né? A religião está lá, que nós vamos ver, Chico, a questão da religiosidade, da espiritualidade, né? E quando nós perdemos esse direito de dividir a dor, aí fica muito mais difícil, porque os fatores que influenciam o modo como nós lidamos a morte é muito, assim, é um fator assim preponderante. Por quê? Porque a idade, quanto mais jovem, olha, por exemplo, as crianças, nós temos muita dificuldade de explicar para as crianças o processo da morte. A relação com quem morreu, o tipo direto de vínculo com a gente, né? Quanto mais a relação com quem morreu é mais forte, mais o luto, ele se processa de 6 a anos, dependendo se ele é um luto normal ou patológico. Quando o tipo de morte é violenta, como desse rapaz aí que você falou, né? Ele se matou, aliás, ele matou
a esposa, depois se matou, não é verdade? Então, aí a gente vai vendo o como cada um vai lidando com essa experiência, influencia muito os antecedentes, as perdas, os traumas, o suporte social que nem sempre nós temos na saúde mental e a nossa crença religiosa, como você falou, é um fator muito importante. Então, nós continuamos. É necessário viver o luto para não viver de luto. Isso é a Gabriela Cassilato que diz. E ela diz assim, ó, falar disso é um sinal que nós estamos desaprendendo a amar. Mas o desaprendendo dela é amar libertando, não é desapegar-se. Ela diz que respeitar o amor que nós temos pelo próximo, saber valorizar a vida deles e as manifestações sutis que poderiam influenciar numa atitude dessa. De repente, cometer suicídio, porque lá na frente a gente vai ver que as fases do luto e porque alguém cometeu o suicídio gera repercussões imensas no emocional de quem fica, dos sobreviventes. A Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra renomada, ela não é americana, ela é naturalizada americana, mas ela é irlandesa, né? Então, ela tem vários livros, A Morte e o Morrer, A Roda da Vida, é Vida Além da Morte. Ela revolucionou, assim, a psiquiatria americana com o morrer. As fases do luto para ela se dá em 5 instâncias. Ela diz que, e na morte e no morrer, ela diz que a gente pode passar pelas 5 fases, ou a gente passa por 3, ou só passa por uma, mas geralmente a gente passa por elas, que a primeira é a negação, que a gente entra em choque. Vocês podem notar, quando um ente querido da gente morre, a gente fica anestesiado. Para a ficha cair que aquele ente querido morreu, vai se passar dias até que você sinta. Então, ela diz que começa a fase do choque, do entorpecimento. Dessa fase, nós vamos para a raiva, né? A raiva. Ah, por que isso aconteceu com ele? Ela diz que muitas pessoas culpam Deus, culpam as religiões, culpa outras pessoas, joga culpa nos profissionais de saúde pela raiva. Depois da raiva, aí vem a barganha. Ela diz que depois da barganha, geralmente, vem a depressão e a aceitação, que passa por raiva, desespero, muito sofrimento, negação da divindade, até que a pessoa se recupera e começa a aceitar. Ou a pessoa não se recupera, para lá no estágio da tristeza profunda. Então, ela diz que são fases que vão se complementando. E ela diz que o luto não é como um evento, ele é um processo. Ele não é uma doença, mas se ele não for conduzido bem, ele vai desencadear doenças psicossomáticas que futuramente vai repercutir no físico. Isso, né, Alcília? Isso sem contar com aqueles suicidas em potenciais que morrem muito antes de cometer o ato, né? Que a família já vem tendo o luto pelo usuário de drogas, né? De todas as naturezas de drogas, né? Todos os matizes. Que é o suicídio inconsciente, né? O luto já começa bem antes, né? E assim, para a família é muito doloroso, porque sabe que ele está partindo, está indo em direção ao autocídio, que é o suicídio. E não pode fazer nada, porque é da vontade dele. Né? Muitas vezes, inconsciente, acha que não está fazendo aquilo diretamente para se matar, mas é o suicídio em potencial. Né? Aí, Chico, olha, a complexidade dos sintomas vai por vários questionamentos. Eu vou falar assim rápido para a gente chegar nos do suicida. Os físicos vocês vão vendo aí, alteração no apetite, queda da imunidade, perda da libido, alteração no sono e no peso, palpitações cardíacas, dor de cabeça, fadiga. Isso são os sintomas físicos. O social é isolamento, retraimento, sensação de falta de compreensão das pessoas, sensação de despertencimento, acha que não pertence a nada, a canto nenhum. E dificuldade na interação social. Os emocionais ficam com choques, irritabilidade, culpa, medo, desamparo,
entorpecimento, ansiedade, oscilações no humor, raiva, solidão, saudade, alívio. Aí vem os cognitivos. Sintoma de confusão, alucinações auditivas, visuais, falta de memória, falta de concentração. E vem os espirituais, que é questionamento de valores, negação de crenças, raiva de Deus, perder ou aumentar a fé, sensação de ter sido traído por Deus, sensação de ter sido traído por sua comunidade religiosa. Às vezes acha que a sua comunidade religiosa não deu à sua dor o real valor que ela estava redimensionando ali, né? O que ela estava alimentando. Fica sempre procurando algo ou alguém para, né, injetar a culpa. É isso, né? Então, ela diz que se tudo isso tivesse sido considerado clinicamente, nós não sabemos o que é normal, os pesquisadores não sabem o que é normal, o que é anormal devido a essa complexidade multidimensional. Então, eles dizem que é um risco à saúde enlutados de quem fica, né? E existem reações ausentes, porque para eles também há aquelas reações fora desses itens que nós citamos e que estão presentes em cada comunidade, que são os lutos complicados, aqueles lutos crônicos, aqueles lutos inibidos, aqueles lutos adiados. Uma das psicoterapeutas contou até a história do príncipe Harry, filho da princesa Diana, que o luto dele foi adiado, ele se meteu em drogas, em confusões. O luto dele foi tão adiado que quando ele foi sentir a dor dela, já foi mais de 3 anos. Mas foi um luto tão adiado que ele entrou por processos físicos, psicológicos, emocionais terríveis, porque ele não soube lidar no período certo com esse luto. E fala daqueles lutos não reconhecidos. Por exemplo, um aborto. Às vezes a mulher, ela aborta com 3 meses, 2. Aquilo é um luto. Ela precisa de tempo para emocionalmente se reestruturar. Um filho que é sequestrado, que a mãe nunca sabe se ele morreu, se ele está vivo, se estão torturando ele, onde é que ele está. Pense aí numa aflição. Você não saber se seu filho está vivo, está morto, quem levou, aonde ele está, se está passando fome. Isso é uma tortura mental. O luto dos profissionais de saúde que lidam com a morte todos os dias são lutos não reconhecidos, porque eles vivem tragédias dentro dos seus campos profissionais. O nato morto, casais separados, um animalzinho de estimação que às vezes a gente diz, um luto desse por causa de um animal, ela chorou tanto, parecia até que tinha perdido um ente querido. Mas é um luto, um animalzinho de estimação, né? É um ser que a gente ama tal qual, né? Um espírito encarnado que tem o seu livre-arbítrio, né? Já formado. Aí daí nós vamos justamente, ainda dos lutos não reconhecidos, para os sobreviventes. Que estão em luto, mas ele diz que o estigma é muito maior, como o Chico falou, por causa do silêncio, do sufocamento das emoções, das experiências dolorosas, da trilha de silêncio adoecido no físico, no psicológico e especialmente no lado espiritual. Então, o estigma para os sobreviventes, para aqueles que protagonizaram um suicídio em suas famílias, nos seus companheiros de trabalho, num amigo, é uma jornada, assim, dolorosa. Por quê? Então, eles fazem todos os tipos de questionamento. Porque se o luto por si só já é uma situação dolorosa, traumática, o luto dos sobreviventes é devastador. Porque fica inúmeros complexos que vocês vão ver aqui. Tabu, preconceitos religiosos, sociais, até culpa nossa mesmo. É uma trilha mesmo silenciosa, como a própria autora Daniela Reis e Silva, no Resgate da Empatia, ela fala que é justamente uma trilha silenciosa, porque a pessoa vai se fechando. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse chegado mais cedo. Como se a gente tivesse o destino do outro, a vida do outro nas nossas mãos. Então, ela diz que o que mais dificulta o luto é porque a mente do suicida está em desvario. E ele precisa
de ajuda, não só familiar, mas também de ajuda profissional. E os que ficam, depois disso, depois dessa trágica, né, situação, a responsabilidade pela morte e se. Mas se eu tivesse chegado mais, se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse todo dia lá na casa da pessoa, a responsabilidade é o que mais magoa os sobreviventes. A rejeição. E, assim, né? tirando também daquelas pessoas, argumentando também aquelas pessoas que tem algumas pessoas que ainda sentem raiva porque ele suicidou. Não havia motivo nenhum para ele tirar a própria vida. Lógico que não havia. Não há motivo que venha aqui, né, argumento algum que seja... A raiva, né, Chico? Por que ele fez isso? Ele tinha tudo, né? Ele tinha tudo que a vida poderia proporcionar. A gente diz isso quando a gente avalia que a vida, com condições materiais, né, é tudo, né, Chico? Ou seja, assim, aí vem a raiva. Né, eu acho que já podemos indagar de você o que a casa espírita pode ajudar, né? A gente já vai descambando aqui já para um ponto mais, né? Quando você concluir esse seu raciocínio aí, você entra né, nessa elucidação em que a casa espírita pode ajudar. Pode ajudar, né? Então, veja só, Chico. Depois que parte para isso aí, algumas pessoas descambam para o álcool, para a depressão, né? Descamba para culpar os profissionais, para culpar algum ente querido, para se culpar também, se isola. Aí a gente pergunta, como o Chico disse, por que isso aconteceu? Aí vem a questão da raiva, né? E olhe, quando alguém comete suicídio, geralmente os familiares, eles não veem que aquele copo de água, ou seja, fazendo uma analogia a um copo de água, transbordou. Mas se transbordou, ele já estava cheio. Só foi uma gota que fez transbordar. E geralmente a gente se apega a o quê? A última coisa que aconteceu. Uma carta que a pessoa deixou, um depoimento numa rede social, um telefonema para um amigo. Então, aquilo não representa a culminância. A gente tem que saber que por trás daquilo era uma bola de neve. É o copo d'água que já estava transbordando. A pessoa, no dia para a noite, não resolveu se matar, não. Aquela ideia foi sendo acalentada no íntimo do ser aos poucos. Porque de um dia para a noite, a natureza não dá saltos e a nossa mente também não. Então, por que isso aconteceu? É um questionamento torturante, como o Chico disse. Mas a gente realmente tem que saber que aquela gota que encheu o copo não pode, por si só, justificar todo um ato. Porque foi muitas coisas que deixou o copo transbordar, tá certo? Então, a necessidade dos que ficaram, de explicar às crianças, quando às vezes é um pai, uma mãe de uma criança, né, que cometeu esse ato, do cônjuge, e por aí vai. Trabalhar a mente e a culpa de todo mundo é um efeito fundamental. Para chegar no que é a nossa... Eu lembrei até de uma história que Rubem Rego contava, à época dos nossos égides, que um homem carregou um camelo com uma carga enorme. Né? Um indiano colocou uma carga enorme em um camelo. Tudo quanto ele tinha de utensílios na casa dele, ele colocou nessa carga do camelo. O camelo ficou imobilizado ali, sem poder se bolir. Aí ele lembrou que tinha um penastro de um pavão, que era muito lindo, e ele disse, eu não posso deixar esse penastro. Foi lá dentro, quando o camelo ia saindo, ele parou, veio, pegou o penastro, colocou sobre a carga. O camelo caiu e morreu. E sabe camelo fraco? Morreu com o peso dessa pena? Então, assim, essa gota que transborda do copo é exatamente essa gota d'água que faltava e que é a desculpa que é dada sempre quando acontecem esses fenômenos. Né? Quando há esses acontecimentos, é a culpa
ou o momento ali, uma gota d'água que resume tudo quanto aquela pessoa já estava passando e que não decidiu por continuar vivendo, né? Então, Chico, a, assim, a duração de ser, entre aspas, normal da gente passar pelo luto é de meses até 2 anos. Passando disso, já é um luto crônico, né, patológico. Então, a gente tem que ver que intervenções têm que ser feitas. Você me perguntou aí como fazer, né, as tarefas que a Casa Espírita poderia ajudar nessa resolução. A religiosidade, ela é um fator preponderante no luto. Seja ele de forma brusca, que nós tenhamos perdido um ente querido pelas portas naturais do desencarne, porque tem pessoas que morrem, que não morrem de doença nenhuma, a gente sabe disso, né, Chico? Aquelas pessoas que a morte transcorre, é porque o corpo físico já não estava mais, né, sendo possível habitar pelo espírito. Aí o espírito foi o jeito partir. Essas são as mortes realmente consideradas Naturais. tranquilas, naturais. Mas a importância da religião. Então a religião, ela tem um papel marcante no uso das nossas crenças. As nossas comunidades religiosas, elas influenciam muito no nosso olhar da morte, do luto. Isso aí ajuda a entender esse processo. Isso é caso de tese de doutorado. Se eu fosse dizer para vocês aqui as teses belíssimas que tem sobre luto e espiritualidade, vocês vão ver como é lindo. Então, como a nossa religião pode ajudar? Chico perguntou assim. E como a Casa Espírita pode ajudar? Uma abordagem com calma, de aceitação, de não julgamento, censura. A pessoa enlutada precisa falar a sua dor. Então, nesses webinários, a FEB tinha uma proposta, porque já tem grupos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, que são grupos de apoio aos enlutados e sobreviventes do suicídio. É um grupo que é liderado por algumas casas espíritas, de Euripides Bazanufo, de Ivone do Amaral, no Rio de Janeiro. Então, essas casas é como se fosse uma roda de conversa, uma terapia, em que o enlutado vai explicando a sua dor. E sempre tem um terapeuta e um atendente fraterno ou alguém que tenha conhecimento doutrinário. Por quê? Porque a pessoa que entende de imortalidade da alma, que sabe que nós somos imortais, que sabe que a morte não existe, e que o suicídio não é um estigma, porque Chico falou aí do quanto era um estigma. E falar para a pessoa, tenha calma, um dia de cada vez. Como é que a gente vai poder lhe ajudar? Passar pelo atendimento fraterno e ir para esses grupos de apoio. Olha, sua dor ainda é imensa, mas ela vai passar, ela vai ficar mais suportável. Você não vai esquecê-la, porque o tempo vai passando e a nossa dor vai ficando amortecida, mais sublimada. Tem pessoas que às vezes a dor causa mais revolta. Mas aí depende daquelas fases do luto que nós explicamos. Olha, sua vida vai continuar. A vida do seu ente querido também vai continuar. Por quê? Porque a doutrina espírita é esse consolador prometido. A mensagem do espiritismo é de vida futura. Eles não vão ficar para sempre no fogo do inferno. Eles têm chance de salvação. Agora, nos arremete, que é esse grupo de suporte, o psicoterapeuta vai conduzindo e as pessoas vão podendo, né, usar a sua dor, falar assim, tipo, não é querendo que seja grupo terapêuticos, porque os terapeutas estão aí para isso, mas é algo que a doutrina espírita pode fazer devido à sua dimensão reencarnacionista e de acreditar na comunicabilidade e no intercâmbio. Na comunicabilidade, né, na vida futura, porque é um dos pontos primordiais. E os recursos que a Casa Espírita pode oferecer? Passes, água fluidificada, grupos de estudo,
terapias do Evangelho, esse grupo de apoio aos enlutados, atendimento fraterno, tá certo? E explicar que o seu ente querido tem uma chance de se recompor. As pessoas às vezes dizem assim, vamos lá falar do Espiritismo como Consolador Prometido. Quando é que eu vou ter uma mensagem do meu ente querido? Aí nós vamos para Allan Kardec, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 957, Allan Kardec aborda uma questão assim sobre os espíritos. Assim, quais são, em gerais, eu vou até pedir permissão aqui a vocês, só para eu ler um trechinho, porque depois vocês se aprofundam. Quais são, em gerais, com relação ao estado dos espíritos na consequência do suicídio? E os espíritos respondem. As consequências do suicídio são muito diversas. Não apenas fixadas. Em todos os casos, são sempre relativos às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar. O desapontamento. Ou seja, para os espíritos, eles dizem para Kardec que a única pena fixada é o desapontamento. Eles vão acordar no mundo espiritual e vão perceber que ainda estão vivos. Mas, como ele continua dizendo, que a sorte não é igual para todos. Tem alguns que espiam a falta em dias, tem outros que em milênios, tem outros que precisam reencarnar para esquecer a dor, tem outros que interrompem bruscamente e os fluidos vitais sofrem aquele suplício. Então ele diz que vai depender dos atenuantes, dos agravantes, do merecimento das preces intercessórias. Então eu diria para vocês, Allan Kardec diz que varia pelo despertar. Olha só, Chico falou nos suicídios inconscientes, nas pessoas que às vezes vão embora antes do programa reencarnatório completar, devido ao álcool, ao fumo, ao abuso da gula, e por aí vai. Que nós depois falaremos um dia aqui, se for para falar de suicídio inconsciente, né, Chico? E também de suicídio habilmente dissimulado, nós falando dos tipos de suicídio, seriam muitos. Os mitos e as possibilidades. Tem espíritos que é 6 dias, tem espíritos que é 1 ano, 6 anos, tem espírito que varia de dias, de 2 anos, de milênios, passa milênios no mundo espiritual para poder acordar e saber que desencarnou, que morreu. Tem espírito que é 4 meses, 47 dias. Então, Kardec diz que a única pena fixada é o desapontamento. Claro, os espíritos dizem isso a ele, mas também relatando dos fluidos vitais. Porque nós sabemos que o nosso corpo físico precisa de tônus vital. Exemplo, se era para eu ter ido aos 80 anos e eu cometo suicídio direto aos 40, fica quanto de fluido vital ainda no meu corpo físico? 40 anos terrenos. Né? Então, vocês poderiam dizer, e a Alcide vai pagar onde esses 40 anos? Eu posso pagar preso ao meu corpo, dependendo da minha consciência do despertar no mundo espiritual. Aí vocês vão dizer assim, e os conhecimentos espiritistas são importantes? Importantíssimos. Mas a nossa moral e o nosso desprendimento fala mais alto do que os conhecimentos, não é isso, Chico? Certeza. A moralidade, o como nós vivemos no desapego ao corpo. Porque às vezes eu não sou suicida, mas eu também sou apegada ao meu corpo físico. E fico anos presa no cemitério a ele, o meu espírito. Então os suicidas, seja no cemitério, seja no Vale dos Suicidas, seja nos hospitais espirituais, o tônus vital. Eu estou falando uma estimativa, tá certo? Era para morrer aos 80 e ficou 40 anos de fluidos vitais. Eu também posso pagar isso reencarnando rapidamente, como os espíritos disseram para Allan Kardec. Então, cada caso é um caso, e só o que fixa, né, Chico, é a única coisa que os espíritos dizem para Kardec é o desapontamento. Eles vão perceber que vivem, que ainda estão vivos, que apesar de ter tirado o corpo físico, o seu espírito está cada vez mais vivo. É tanto, Alcide, que, assim, se referindo aos espíritas, existe possibilidades de espíritas também serem considerados no plano espiritual de suicidas,
Assim, quando a gente lê aquele livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que a gente vê que foi um hospital espiritual criado para dar atendimento especialmente a espíritos espíritas, quando chega no plano espiritual. A gente vê que chega muitos espíritos de pessoas que engrossaram as fileiras espíritas e que, por um motivo ou outro, também se desvencilharam das verdades através de excessos outros, que também levou indiretamente a abreviar. E são aqueles dos quais André Luiz aborda lá na sua coleção de livros, que são os espíritos não completistas, que são muitos, a gente sabe, né? É verdade. E assim, vocês podem até questionar assim, é possível uma mensagem dos suicidas, né? Para os entes queridos saberem, como nós falamos, varia da perturbação pós-morte de cada um. Vocês podem até dizer assim, mas ele morreu hoje, né? Realmente a perturbação do pós-morte não permitiria. Allan Kardec, numa das revistas espíritas, o espírito, deixa eu lembrar se era de Sanson. Não era. Eu vou lembrar o nome do espírito, tá certo? Ele faz um trato com a sociedade parisiense, para no dia que ele desencarnar, no dia seguinte a sociedade parisiense evocasse, para ver se ele tinha condições de atender ao chamado. Foi Sanson, né? Então eu disse certo. Foi Sanson, né? Era membro mas Sanson não era, mas Sanson não era um suicida, tá certo? Não era. Gozava de todas o corpo dele estava o corpo dele estava sendo velado na sala contígua e ele deu comunicação na sala. A comunicação. Então, olha, né? Ele tinha pleno, né? Assim, pleno conhecimento das faculdades dele. Todos nós temos. Não, a maioria de nós, às vezes, acompanhamos o nosso enterro e não percebemos que estamos desencarnados. Ou seja, entre aspas, mortos, né? Porque morto não existe, tá bom? Então, veja só. É possível um suicida se comunicar? A gente não está dizendo que não seja. Mas a perturbação de pós-morte dele, nós sabemos que a do suicida, os fluidos, o tônus vital ainda está tão ativo, que ele está tão perturbado, que ele não tem condições de nem se conectar a outra mente ou pegar a psicografia. Mas tem casos disso? Tem, né? O Chico Xavier conta um caso de um rapaz que dá um tiro naquele livro, não sei se é Motoqueiros do Além, ele dá um tiro no peito. E todas as noites ele acorda no mundo espiritual com o coração rompendo em sangue. Todas as noites o enfermeiro vem e limpa ele todinho, ele banhado em sangue. Então, como ele era doador... Estou sendo informado que está faltando só 4 minutos, parece, né? Tá Vocês que estão com o horário aí... Vamos concluir. Então, eu vou só terminar rápido essa história. Ele era doador. Tem um questionamento aqui de um rapaz perguntando se a comunicação entre esses espíritos desencarnados e encarnados, que já ouviu falar em comunicações recentes de suicidas, né? Eu acho que você já deu até... Não, é possível? Diga para ele, Chico, o que é? Que você está lendo aí o nome dele, eu não sei, né? Quem é? É possível? Meu amigo. Você que perguntou. É possível. Agora, esse suicida, ele precisa ter tido um conhecimento muito profundo das leis espirituais, ele precisa ter merecimento e, acima de tudo... Uma intercessão muito forte, né? Uma intercessão muito forte. Para a perturbação do pós-morte não ter interferido na comunicação. Porque às vezes eles não vêm, mas um guia espiritual diz, ele está bem, ele ainda não acordou. Como eu falei desse amigo nosso aí, que Chico Xavier conta a história, né? Que ele era doador de órgãos e toda noite a mulher que enxergava pelos olhos dele pedia Jesus por ele. E ele conseguiu um tampão. A prece dela tapou no perispírito dele o local onde ele tinha atirado no peito, no coração. E
ele estava em um hospital espiritual. Quer dizer, ele não estava vagando no livro, tá certo? E aquela outra, né, aquela outra história. Recolhido, ele não estava no inferno, não é verdade? Aquela outra história, né, de Chico, que a mãe viajou daqui do Ceará e que ficou lá aguardando, pegou a ficha número 1, em seguida chegou uma mãe que tinha perdido 2 filhos num acidente. E ela sabendo que a dela, o dele, né, o filho dela tinha sido através do suicídio. E ela, então, ao ver o desespero daquela mãe, entregou para ela, olha, eu peguei a ficha número 1, então eu sei que o meu filho tem menos possibilidades de se comunicar, eu vou voltar e depois, no futuro, eu virei. Por essa ação, quando ela chegou no hotel, recebeu um portador, dizendo, Chico mandou lhe chamar. Mas ela disse, não, mas eu não tenho mais ficha, que eu já dei a minha. Não, mas ele mandou te chamar. E ao voltar e chegar lá, Emmanuel trouxe uma mensagem dizendo, o menino dizendo para ela, né, através da mensagem, realmente, minha mãe, a senhora sabe que eu não teria condições alguma de vir, mas Emmanuel foi lá onde eu estava, lá no vale, lá no Vale do Sofrimento. As preces intercessórias, né, Chico? E essa ação que a senhora fez por essa outra mãe, fez eu vim aqui apenas lhe dizer, a vida continua. Isso é o bastante para saber que ninguém consegue matar a vida, porque ela continua. Exatamente, Chico. E nos despedindo, porque você está dizendo que o nosso tempo, eu trouxe uma mensagem aqui de Escrínio de Luz, por Emmanuel. É um tema belíssimo. O título do livro é Escrínio de Luz, mas o título é Suicidas. E ele diz assim, eu peguei só um trechinho, olha. Não já condene. Já pode já utilizar. É uma prece. Pronto, olha. Já é a nossa prece, olha. Para ninguém condenar quem se mata, seja por qual motivo, olha. Não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiraram do mundo pelas portas do suicídio. Ninguém lhes viu a luta, talvez insana. E não sabes até que ponto sorver o veneno da angústia na taça de fel. Fazes silêncio diante dos que caíram no paroxismo da desesperação e da dor. Na batalha do mundo, quantos despe o manto da carne ruído no âmago de almas pelas chagas de aflitivas desilusões? Quantos procuram fugir ao nevoeiro do vale, arrojando-se às trevas do despenhadeiro cruel? Orem por eles. Aí a mensagem continua. E ele fala de vários tipos de suicídio, não só do direto. Então, meus amados, né, Chico? Nós falamos de maneira rápida, né? Agradecemos aqui em nome de Alcídia, em nome de Chico Cabral e dos Mensageiros da Luz, do Grupo Espírita Renascer, isso, a todos que tiraram esse tempinho e vieram, né, nos prestigiar. Exatamente. Aqui, gratidão a todos. Não vamos falar o nome Chico, de né? Não faça do luto de vocês uma eterna dor, tá certo? Brevidade, o luto passa, tá certo? A imortalidade da alma. E todos nós estamos e somos factíveis de passarmos por esse luto de um parente próximo, de um amigo. E lembre-se, né, Chico? E lembrem-se de também saber que você um dia irá partir. Vamos desapegar das coisas, das pessoas. Amar deixando livre. Tá certo? Amar sem desapego das coisas materiais, dos nossos entes queridos, daqueles que nós amamos. Porque quem ama, meus irmãos, liberta. E a morte, ela não separa quem ama. Ela não separa quem odeia, porque são grilhões, né, que nós estamos atrelados, dirá quem nós amamos. Porque a lei da afinidade é inexorável. 20 segundos. Boa noite. Jesus uma boa noite a todos. Nos proteja. Muita paz para todos e fiquemos na paz de Jesus. Assim seja.